Um incêndio foi registrado na manhã desta segunda lá no bairro Dom Jaime Câmara. Uma casa acabou pegando fogo e o Corpo de Bombeiros esteve lá e a nossa equipe também. O incêndio em uma residência foi registrado na rua Alcides Clementino da Fonseca, no bairro Dom Jaime Câmara. O Corpo de Bombeiros está aqui no local com o carro-tanque após ser acionado por populares do local. Ao chegar no local, a gente já encontrou a residência aberta e não tinha mais fogo, né? Já tinha só o processo já de combustão final, né? Foi queimado alguns equipamentos na sala. A gente obteve as informações aqui da mãe do proprietário, que foi a primeira a constatar o fogo, porque ela mora vizinho à residência, né? Ela percebeu uma fumaça fora da casa, então ela entrou dentro da casa e quando abriu a porta da sala, ela percebeu o fogo e a casa tomada de fumaça. Ela desligou o contador e como ela percebeu, visualizou o incêndio no sofá, o fogo no sofá, ela fez até então um combate já e apagou o incêndio, o fogo no sofá, né? Quando a gente chegou, esses procedimentos já foram tomados, né? A gente só fez a verificação. A provável causa, a gente não tem como precisar, porque pode ter sido desse equipamento solar, né, que a casa tem, ou da rede, alguma coisa elétrica da rede da casa, né? Ou até mesmo os dois ao mesmo tempo, né? A gente percebeu que ainda, apesar do equipamento que fica dentro da residência, que é do fornecimento solar, ainda o 90% destruído, ele ainda está passando alguma corrente elétrica, muito provavelmente das placas, do telhado, né? Então a gente não toma nenhuma providência de fazer combate, porque ainda há eletricidade, então a gente só fez verificar aqui a questão de se caso tinha algum foco de incêndio, alguma combustão incompleta em alguma área que não tinha, então a gente orientou o proprietário que chegou aqui, né, de ligar para a empresa que montou o equipamento solar, de energia solar e fazer o desligamento completo. O estrago foi grande, principalmente na parte interna da casa, destruindo alguns móveis e utensílios. Dona Télia, como a senhora percebeu as chamas aqui no local? Quando eu olhei aqui na porta, estava fumaceira, eu corri, arrodeei, aí abri o portão, quando eu abri o portão, abri a porta e vi a tochinha do fogo. Só que dentro de casa a gente não via nada por causa da fumaça. Aí eu liguei a mangueira, fui ligar a mangueira, o menino ficou jogando água e eu lá do outro lado jogando água no balde. O pessoal pegando aqui pelo muro. Aí conseguiu. Aí eu primeiramente desligou o interruptor, né, que o menino pediu, desligar a chave, eu desliguei. Aí fui ligar a mangueira, aí estava carregando água no balde, botando aqui por cima do muro e o pessoal pegando e conseguiu apagar o fogo. Qual a sua sensação na hora? Fiquei muito nervosa, não sabia o que era que fazia primeiro, até agora ainda estou... Mas graças a Deus, a sua ação rápida, junto com o vizinho, conseguiu conter as chamas, né? Graças a Deus, agradeço muito a Deus por não ter acontecido nada a mais do que aconteceu, né? Coisas materiais. Conseguiu também salvar as aves, né, que estavam ali. Puxei elas, que ela estava perto da porta, puxei logo. Foi uma sensação horrível, que eu não quero que ninguém passe. Gente, pela ação rápida da mãe do dono da casa, que conseguiu apagar o fogo com água, graças a Deus foi preservado outros objetos do interior do imóvel e também esses pássaros que estavam aqui próximos e não foram atingidos. Caso o incêndio se propagasse pelo interior do imóvel, até esses pássaros também poderiam serem mortos nesse incêndio. Gente, a situação aqui no interior do imóvel está bastante destruída. A gente conseguiu entrar aqui com a autorização do dono da casa. O local aqui ainda está bastante quente, a fiação ainda está bastante comprometida. O incêndio também atingiu esse televisor. Ele está totalmente destruído. E olha, aqui em cima é onde ficava a Bíblia da família. Veja que as folhas da Bíblia ainda é possível ler. Ela não ficou destruída com o fogo. Mostra aqui, Francisco. Dá até para ver aqui alguns trechos da Bíblia que fala sobre a reconstrução do Muro de Jerusalém. Um trecho que está aqui registrada nessas páginas da Bíblia que não foram atingidas pelo fogo. Algo impressionante aqui nesse local.
O teto ficou também bastante destruído, parte do gesso caiu e a tragédia só não foi maior aqui porque os moradores conseguiram, através de baldes de água, a gente vê bastante água aqui no local, apagar o fogo. A recomendação de segurança em relação a isso, quando você, cidadão ou cidadã, se deparar com incêndio na sua residência, a primeira medida é, se for possível, né, de ligar a energia geral, porque não tem como saber qual a origem, né, do fogo. Pode ter sido um líquido inflamável, pode ter sido um outro equipamento que não de origem elétrica, mas como não tem como saber, então desliga automaticamente a rede geral e aciona o bombeiro para que a gente possa fazer os procedimentos que é da nossa responsabilidade. Sargento, no momento do incêndio havia alguém na casa? Não, graças a Deus não tinha ninguém na residência. A mãe dele, como repetindo, a mãe dele foi que mora vizinho, percebeu a fumaça e ela que entrou e abriu a residência. Não tinha ninguém na casa. Trabalho do Corpo de Bombeiros em relação à verificação do local, possíveis focos aí de incêndio, já foi finalizado. Segundo o sargento, a situação já está totalmente controlada e a equipe já está saindo aqui do local, no Dom Jaime Câmara, onde foi verificado uma situação de incêndio. Possivelmente, o incêndio começou no conversor de energia solar ou em algum fio de energia, o que ainda será verificado. A empresa responsável pelo fornecimento solar já foi acionada aqui ao local e, felizmente, no momento do incêndio não havia ninguém na casa. E a situação foi controlada a partir da mãe do dono da casa, que chegou na hora e percebeu a fumaça. Abriu o imóvel e se deparou com as chamas, conseguindo, portanto, controlar através de baldes de água que foram jogados aqui no local. Situação agora totalmente sob controle desse incêndio registrado aqui no Dom Jaime Câmara na manhã desta segunda-feira. Com imagens de Francisco Silva, Ednardo Paiva para o Ronda Policial. Gente, realmente algo que poderia ser uma tragédia maior, não fosse a ação rápida da mãe que viu a casa do filho pegando fogo, começou a se mobilizar, desligou o interruptor. O vizinho, que foi uma peça fundamental, foi quem ajudou. Os demais vizinhos também chegaram, a população se uniu e, graças a Deus, as chamas foram contidas, salvando esse casal lindo de galopsitas que estava ali, que poderiam morrer. A verdade é essa, eles poderiam ser mortos nesse incêndio, não fosse a ação rápida dos moradores que agiram e conseguiram conter as chamas. Fica o prejuízo material da família, mas graças a Deus o principal, ninguém se feriu, nem as aves.